Como salvar o seu casamento e evitar o divórcio após a traição. A primeira coisa é conhecer os 10 pensamentos das mulheres traídas. Por que você me traiu? Você não me ama? O segundo, não consigo tirar a traição da minha cabeça. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou te perdoar se eu não consigo tirar a traição? Eu fico pensando nisso. Terceiro, se você fez isso uma vez, você pode me fazer de novo. Como é que eu vou confiar em você? Você pode me trair várias vezes, você já me provou que você trai. 4, você só está arrependido porque você foi pego. Porque você não fosse pego, você não estaria arrependido. 5, o que vão pensar se eu continuar com você? O julgamento dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, dos colegas de trabalho. Nunca mais eu consegui confiar em você. Aquela confiança que é um castelo de areia que de uma hora para outra demora para construir, mas de uma hora para outra cai. Você precisa sofrer para entender a dor que me causou. Então eu vou fazer você sofrer também na pele para você entender o que eu estou sentindo. 8, se eu te perdoar rápido, você vai achar que não foi tão grave. É por isso que eu vou fazer você sofrer, para você valorizar o meu sofrimento. 9, você fala que vai mudar, mas continua igual, não muda nada. Você fala, eu não confio mais em nada, numa palavra que você me diz. E 10, depois da traição, eu não sinto mais o mesmo por você. Por que eu estou falando esse pensamento? Porque todos eles você vai ter que lidar. Eu chamo isso de objeção. Objeção é qualquer coisa que impede alguém de tomar uma decisão. Tomar uma decisão, por exemplo, de evitar o divórcio, de desistir do divórcio, de permanecer no relacionamento, de dar mais uma chance. Enquanto você não eliminar todas as objeções, ou seja, todos esses pensamentos, você tem que ter uma resposta, você tem que ter uma forma de contornar isso, o relacionamento só tende a diminuir, tá bom? Então eu escolhi dois desses pensamentos para falar profundamente, tá bom? O primeiro que eu escolhi, por que você me traiu, você não me ama? Então vamos lá, então eu vou te mostrar como que nos meus processos terapêuticos eu trabalho essa questão aqui, depois eu vou te mostrar outra questão, como que eu trabalho também. Então eu vou te contar uma história, tá? Uma história de atendimento. Então ela olhou no celular dele e viu a traição. E começou com aquela série de perguntas. Por que você me traiu? Você não me ama? Tudo que nós vivemos é uma mentira? E no começo ele não sabia o que dizer. Ele tinha medo que se ele falasse alguma coisa errada, as coisas iam ficar piores, ele ia machucar ainda mais. E aí ele dizia coisa do tipo, não significou nada, não, fica tranquila. E aí ela ouviu aquelas coisas, ficou com um embrulho no estômago, ficou com raiva, passou 3 dias sem falar com ele. Aí, naquela hora, quando ele viu o que aconteceu, ele teve um lapso de consciência. Ele, que era um médico bem-sucedido, ele percebeu que ele tinha conquistado tudo na vida. Ele conquistou dinheiro, conquistou uma carreira, conquistou casa, conquistou o corpo, mas estava à beira de perder aquilo que era o mais importante, a família dele. E aquele deslize ia fazer ele perder a chance de ver o filho crescer. E aí ele percebeu, olha só, a encrenca que eu me meti. E aí chegou lá no 4º dia, ela começou a perguntar tudo de novo. Por que você me traiu? Você não me ama? Tudo que nós vivemos é uma grande mentira? E aí ele, com toda a paciência do mundo, falou, olha, eu já te expliquei, não é isso, papapá. E aí ela ouviu aquilo, ficou com raiva, falou, olha, eu não acredito numa palavra que você está me dizendo. Passou mais 3 dias de cara fechada, não falava nada. E os dias foram passando. E todos aqueles dias as mesmas brigas. E aí ele dizia, olha, eu já te respondi tudo isso. Todos os dias você me faz as mesmas perguntas. Por que você faz isso? Ele dizia, para ver se um dia você vai me falar a verdade. Mas eu já te falei a verdade, mas parece que nada do que eu falo melhora a situação. Não sei mais o que te responder. Aí ele pensou uma estratégia, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou evitar responder para evitar a briga. Aí ele começou a ficar em silêncio. Ela perguntava e ele desconversava, ficava quieto. E aí ela começou, você está me escondendo alguma coisa. E aí ele percebeu que não interessava o que se ele falasse alguma coisa ou se ele não falasse alguma coisa, a raiva continuava a mesma. Olha, eu já disse tudo que eu sei, mas parece que nada do que eu falo resolve. E aí quando ele disse isso, ela ficou com mais raiva ainda. Eu te odeio, some da minha vida. Aí ele pensou, não, vou fazer uma estratégia diferente. Vou fazer uma viagem, porque a gente precisa fazer algo especial. Aí ele fez tudo para agradar ela.
Foi numa viagem no campo, deu presente, foi no restaurante, deu flores, deu chocolate, fez massagem nos pés, tava tudo perfeito, assim, tava desencantadores, ele tava gabaritando. Mas a paz não durou muito. De repente, do absoluto nada, ela começou: eu só acho engraçado que, não acredito. Tudo de novo. E aí ela começou a refazer todas as perguntas. Por que você me traiu? Você não me ama? Tudo que a gente viveu é uma mentira. E papapá. E aí ele percebeu que nada do que ele fizesse, o que ele falasse, o que ele não falasse, não ia ter diferença. Nessa hora que ele me encontrou. E aí logo a gente começou o tratamento. Aí ele me disse: olha, ela me faz as mesmas perguntas e eu não sei mais como responder. E eu disse para ele: você precisa responder o que está por trás das perguntas dela. Qual que é a razão profunda da traição e como provar que nunca mais vai trair. Aí ele: razão profunda? Mas eu já disse que não significou nada para mim. Eu falei: eu sei, mas você está olhando a traição de uma forma muito rasa. E é por isso que ela não se contenta com as tuas respostas. E quando a gente começou a investigar a causa profunda da traição, a gente descobriu que ele repetia o padrão de traição do pai dele. E aí ele teve uma sacada: então é por isso que eu traí todas as minhas namoradas, todo esse tempo eu estava repetindo meu pai. É isso. Por isso que ela não acredita nas tuas respostas, porque todas elas parecem falsas promessas. Então a gente fez um exercício para quebrar esse padrão. E é lógico que é um exercício longo, tem várias etapas, mas eu vou te mostrar um corte, um pedacinho do exercício, um rios aqui daquele exercício, para você ter uma ideia do que aconteceu. Ele já tinha falecido e ele, naquele processo terapêutico, ele teve uma conversa com o pai, onde ele diz: pai, me doeu muito ver você traindo a mãe. E por muito tempo eu te julguei e eu te critiquei. Mas acabei fazendo igualzinho a ti, traindo todas as mulheres nos meus relacionamentos. Mesmo sabendo que era errado, mesmo sem querer machucar a minha esposa, eu repeti o que eu mais detestava, por amor a ti e por querer ser aceito por ti. Mas pai, eu escolhi fazer diferente. Eu aceito que esse foi o teu nível de consciência e eu me permito ser um homem que não trai. Um homem que te honra de uma forma diferente, sendo um exemplo para você, um exemplo para a mãe, um exemplo para minha esposa e para os meus filhos. E nesse momento, meu caro, ele sente que algo muito profundo mudou dentro dele, lá no fundo da alma. E ela viu essa mudança. Essa mudança ela viu no olhar, no tom de voz, nas palavras, nas atitudes, e já percebeu que ele já não era mais o mesmo homem. A confiança começou a renascer e ela começou a não fazer mais as mesmas perguntas e o relacionamento ficou muito melhor que antes. Então, meu caro, vamos entender essa história que está por trás. Por que encontrar razões profundas te ajuda a salvar o teu casamento? Nesse caso, ele estava repetindo o padrão dos pais. Então, eu vou te explicar de uma maneira muito resumida, em 30 segundos, uma teoria longa, onde fala que tem 3 tipos de repetição do pai. Então, um é a resignação. Então, é repetir o passado. Então, a tua criança olha o pai está traindo, e você pensa: se o pai está traindo, logo eu vou trair também. É uma lógica. Então, eu começo a repetir todos os acertos e os erros que o meu pai cometeu. O outro comportamento é justamente o oposto. É a hipercompensação. Fazer justamente o contrário do passado. Então, por exemplo, o pai é militar, tem uma família estruturada, tudo certinho, e aí eu decido ser o oposto, ter só relacionamentos tóxicos e relações que nada estruturadas, nada família tradicional brasileira, e aí eu acabo traindo e vou estragando todas as minhas relações, porque eu tô brigando com meu pai. Ou então evitação. Então eu evito qualquer tipo de relacionamento. A minha criança olha o pai, pensa: já que meu pai traiu, eu vou trair também, então já que eu vou trair, eu vou evitar relacionamento sério, porque eu não quero fazer aquilo ali, então eu já nem chego perto. Aí é o cara que ou não vai ter relação, ou se vai ter relação, ele vai trair no dia do casamento para aquele casamento não acontecer.
Por que isso é importante? Porque são padrões fixos que, se tu não cuida, eles ficam a vida inteira nos sabotando. E eles acontecem mesmo que eu não queira, mesmo que me prejudique. Então, assim, eu olho meu pai, eu critico meu pai. Olha, meu pai, eu critico que você trai, e eu vou lá e traio igual. Todas as vezes, todos os relacionamentos eu vou lá e faço igualzinho meu pai. Eu sei, não, isso não é certo, isso me prejudica, eu não quero fazer mais, mas eu acabo fazendo de novo. Segundo, enquanto isso não muda, tudo o que tu fala para tua esposa, meu caro, cheira a falsa promessa. E é por isso que você usa palavras bonitas, você vai lá, promete, e ela não acredita. Porque a gente tem um sensor interno que a gente sente cheiro de falsa promessa. E é por isso que eu trabalho apenas com a verdade. Então, quando é uma transformação verdadeira, a gente percebe também. E aí é muito fácil ser perdoado pela traição e reconquistar o casamento, quando a transformação é verdadeira. Se é falsa, meu caro, aí é complicado. Por isso que eu fiz questão de botar aquele exercício. Aí tu pode me perguntar assim, tá, mas os meus pais não traíram, eu não acho que eu tô repetindo meus pais. Sim, a repetição dos pais é só uma das razões profundas da traição. Então, mas tem outras. Chegada dos filhos, fantasias e feitiços, busca de poder, prazer na conquista, crise da meia-idade, falta de libido, falta de sexo, energia feminina, curiosidade, insatisfação sexual, excesso de críticas, vício em pornografia, vício em sair com acompanhantes, entre outros. Cada uma dessas razões tem um tratamento diferente. Aqui eu te mostrei um pedacinho do tratamento para repetição dos pais. E por que eu fiz questão disso? Porque é o principal. Se tem esse fator, você tem que começar por ele, porque os outros são razões secundárias. Aí eu pergunto, apenas descobrir por que eu traí e parar de trair é o suficiente? Então você pode pensar assim, não, me desculpa, não vou te trair mais. É o suficiente? Vou te fazer uma analogia com um carro. Talvez tu seja um homem que goste de carro, e aí você vai entender. Imagina que você não colocou óleo no motor e queimou o motor. Apenas dizer assim, olha, descobri por que o motor queimou. Foi a falta de óleo. A partir de agora, eu sempre vou trocar o óleo na data certa. É o suficiente? Não é. Você vai precisar consertar o motor que está queimado. E nesse caso, o motor, meu caro, é a tua esposa. Então, a gente vai para o segundo pensamento que impede ela de te perdoar, que você vai ter que resolver isso também, que é, não consigo tirar a traição da minha cabeça. Nesse outro caso aqui, desde que ela descobriu a traição, tudo mudou no casal. Continuaram dormindo junto, na mesma cama, mas sempre muito distantes. Ele chegou até mim e ele estava fazendo tudo para conquistar a esposa. Realmente, olha, eu quero te dizer que ele fez tudo. Ele descobriu as razões profundas no caso dele, ele se afastou das traições, ele pediu perdão, ele mudou o comportamento, ele estava gabaritando. Tudo, assim, não tinha mais. Lógico que a traição foi um grande erro, mas depois da traição ele começou a acertar tudo. Porém, tinha um problema. Depois que ela descobriu a traição, ela começou a ter crises constantes de choro. Mesmo ele fazendo tudo para agradar. Ele estava fazendo tudo certo, mas ele não sabia mais o que fazer. Chegou um ponto que ela perdeu completamente a libido. Disse, olha, eu acho que eu nunca vou conseguir encostar em você de novo. Porque quando você me toca, eu fico imaginando tu junto com ela e eu não consigo tirar a traição da minha cabeça. E aí, meu caro, ele secretamente pensou aqueles pensamentos que a gente não tem orgulho, mas ele teve. Ele falou, olha, antes eu tinha sexo em casa e eu tinha na rua. E agora eu não tenho nem na rua e nem em casa. Até quando será que eu aguento? Porque já faz vários meses que a traição aconteceu e eu não vejo perspectiva. Eu tô desesperançoso. E aí teve um dia que ele falou pra ela, olha, quem sabe você procura atendimento profissional. Ela falou, eu não preciso de atendimento profissional. Foi você que me traiu. Você que precisa de ajuda. Mas eu já busquei ajuda. Você viu que eu tô diferente. Eu sei. Mas eu não vou buscar nada. Agora é só o tempo. Você vai ter que esperar. E ele me perguntou, né, Pablo, o que eu faço? Agora você vai precisar acolher a dor profunda dela.
E aí eu ensinei alguns exercícios bem simples, mas bem efetivos, que ele poderia fazer com ela nesse momento de crise. Assim como ele já tinha cuidado das questões profundas dele, ele já tinha uma ideia de como que aquele processo funcionava, então ele disse, olha, você pode fazer isso aqui com ela também, de uma maneira simples, olha, eu vou te ensinar. E ele colocou em prática. Naquele exercício, ela descobriu que aquela dor que ela sentia na traição era a mesma dor que ela sentiu quando ela era criança, vendo o pai abandonar a mãe dela depois da traição. E aí ele começou a fazer o exercício, com muito amor, muito cuidado, muito respeito. Ela acabou acolhendo a criança ferida dela, conseguiu perdoar o pai e cicatrizou a dor que ela sentia pela mãe. Depois daquele dia, ela sentiu um alívio tão grande que aquelas crises de choro diminuíram e ela conseguiu perdoar a traição. E eles se uniram ainda mais, sendo um casal de cura, onde um cuida das dores do outro. E o relacionamento ficou muito melhor do que antes. Então vamos ver o que está por trás dessa história. Por que acolher a dor profunda da tua esposa te ajuda a salvar o seu casamento? Porque é o seguinte, enquanto ela está na criança ferida, é praticamente impossível ela te perdoar. Independente do que você faça. Você vai gabaritar, você vai fazer tudo certo, mas ela não vai sair daquela dor. Por quê? Porque ela projeta toda aquela raiva que ela tem do pai, que ela tem desde sempre, ela projeta em ti, meu caro. E aí, essa briga dela lá com o pai, que nem é uma briga sua, agora caiu no seu colo. E é isso. E aí você pode pensar, tá bom, então eu posso pagar para alguém cuidar da dor dela? Pode. Mas tem dois problemas. O primeiro problema, pode ser que ela não queira. É muito comum a mulher não querer ajuda. É muito comum ela dizer, não, você me traiu, você que precisa de ajuda, não sou eu que sou a problemática. E aí, meu caro, vai ficar bem difícil para você. E a segunda coisa, pode ser que ela não encontre um profissional bom. Sabe que em qualquer área, poucos profissionais são bons, a grande maioria é médio e tem alguns ruins. E pode ser que caia profissional médio que não dê conta disso aqui, que seja uma terapia longa, infinita, e que aquela dor vai se arrastar. E quem é que vai pagar a conta? Tu, meu caro. Tu que vai pagar a conta da incapacidade daquele profissional. E o que eu sempre digo é que você não precisa ser médico, mas você precisa entender de primeiros socorros. A mesma coisa aqui, você não precisa ser terapeuta, não precisa. Eu atendo médicos, eu atendo empresários, eu atendo advogado, eu atendo funcionários públicos que muitas vezes nunca fizeram nenhum curso, nenhum treinamento, nenhum atendimento sobre desenvolvimento pessoal, mas eles aprendem a ter um cuidado com as suas questões e a cuidar das questões do outro, pelo menos num pronto-socorro. Por quê? Porque as brigas que definem o rumo do casal. O que é definir o rumo do casal? É se vai ter divórcio ou se não vai. Essa briga geralmente acontece na madrugada. E aí, meu caro, não é numa terça-feira às 3 horas da tarde. Geralmente é num sábado às 3 horas da manhã. E aí você vai achar um profissional para resolver aquela bomba, aquele momento que vai definir a tua vida, não só a tua vida, mas a vida da tua família, dos teus filhos. Tu vai ter um profissional ali? Não vai. Você vai ter que lidar com essa bomba. E é por isso, meu caro, que você precisa saber lidar com isso. E eu fiz uma palestra uma vez e eu criei um termo que as pessoas ficaram muito inspiradas, né? Todo mundo me perguntou, isso aqui, que é o casal de cura. O que é isso? O termo que eu inventei para definir um casal que cuida dos traumas um do outro. Então, a minha visão é que no relacionamento a gente tem uma capacidade de cutucar os principais traumas um do outro. E se a gente tem essa capacidade de cutucar, por que nós não podemos cuidar das dores um do outro ao invés de apenas machucar? E é isso que eu ensino para as pessoas nos meus atendimentos. Através de técnicas simples que qualquer pessoa pode fazer, técnicas seguras, você pode experimentar livrar-se das dores profundas suas e da sua parceira, inclusive da dor da traição, e ter um relacionamento muito melhor e mais profundo a partir disso. Fez sentido para você? Tem um link aqui embaixo, clica aqui, fala comigo no Instagram.
e eu vou te dizer exatamente como eu posso te ajudar.